Boa tarde a todos, boa tarde à comunidade furbiana. É com enorme prazer que nós temos, nesse momento, a visita da UFSC, na pessoa do reitor Álvaro Prata. E, de antemão, já queria agradecer muito à UFSC, e na pessoa do Álvaro Prata, pelo empenho, pelo esforço, pela qual a UFSC realizou e realiza para contemplar a nossa região do Vale do Itajaí com vagas públicas no ensino superior. Primariamente, isso é uma vitória de Santa Catarina, que só foi possível graças à UFSC, professor Álvaro Prata. E também nós temos um agradecimento especial da FURB, que a inserção da FURB nesse processo de expansão do ensino superior se deve a muitos atores, pessoas e outros atores em forma de movimentos reconhecidos, mas principalmente pela sua intervenção. Nós acompanhamos em Brasília o seu papel em conteste na inserção do Vale do Itajaí da nossa universidade nessa parceria que hoje inauguramos, UFSC e FURB. Queria também cumprimentar ao vice-diretor do Centro de Ciências Tecnológicas, o professor Sebastião Soares, ao professor Sanson, que já esteve várias vezes aqui na FURB, da Secretaria do Planejamento, e a professora Yara, que daqui a pouco se junta a nós, que é pró-reitora de graduação, de ensino de graduação. Cumprimentar a professora Griseldes, nossa vice-reitora, cumprimentar aos nossos diretores de centro, aos professores, aos estudantes, e eu queria tornar esse momento um momento único, um momento em que o professor Álvaro Prata e a sua comitiva vão explanar como este processo, como isso tem sido pensado na Universidade Federal de Santa Catarina, e depois possamos abrir para um debate e para perguntas para a comunidade acadêmica, que está muito ansiosa e sequiosa, como todos nós, de como este modelo poderá ser construído e de como ele poderá ser iniciado a partir do ano que vem. Então, eu passo incontinente a palavra ao professor Álvaro Prata, novamente agradecendo o seu esforço e a sua presença na nossa universidade, na qual nos honra muito, professor. Saúdo a todos, saúdo em especial o magnífico reitor João Natel, agradeço as palavras iniciais, as palavras elogiosas. Esse é um esforço de todos nós, reitor, sabemos disso. Quero cumprimentar a professora Griseldes, a vice-reitora. Quero cumprimentar aos colegas da Federal de Santa Catarina, que aqui estão comigo, a professora Yara, pró-reitora de graduação, o professor Rogério Sanson, da nossa Secretaria de Planejamento, e o professor Sebastião Soares, do nosso Centro Tecnológico, das nossas engenharias, das áreas tecnológicas, arquitetura, computação. Quero saudar todos os membros da comunidade, enxergo muitas pessoas queridas aqui, muitos ex-colegas, e dizer que é grande a minha satisfação de poder estar aqui. Digo isso porque, de fato, essa minha vinda aqui foi adiada em alguns momentos e agora consigo finalmente vir a Blumenau para discutir essa questão que tanto nos tem envolvido recentemente. Defendemos muito o ensino público, defendemos muito o ensino de qualidade, o ensino federal, e essa tem sido uma bandeira da Universidade Federal de Santa Catarina. Infelizmente, não tem sido uma bandeira de todos os brasileiros, a defesa pela educação, e acho que essa é uma diretriz que, de fato, nos une a todos nesse ambiente e nessas discussões, a defesa pela educação. O Brasil é um país que tem avançado muito, um Brasil que tem nos surpreendido a todos, pelo que ele tem conseguido conquistar, se torna uma referência mundial, o Brasil, esse país tão difícil de ser caracterizado, de ser qualificado, porque é um país de contrastes. O Brasil é um país rico ou é um país pobre?
É um país urbano ou é um país rural? É um país homogêneo ou é um país heterogêneo? Observa que essa e questões parecidas nós podemos responder ou com sim, ou com não, ou de uma maneira ou de outra. E se há uma área onde nós precisamos crescer muito é na questão da educação. Os nossos níveis são baixos, os nossos índices são baixos e precisamos, de fato, fazer essa grande revolução e essa grande transformação. E é disso que se trata essa nossa discussão, essa nossa conversa, essa nossa parceria. E, felizmente, a sociedade brasileira e os governos têm percebido cada vez mais a importância da educação e, com isso, temos melhorado a educação no nosso país. Mas há muito o que fazer. Não quero cansá-los com números, com estatísticas, mas se nós lembrarmos que apenas 13% da nossa população de 18 a 24 anos hoje faz um curso superior no Brasil, isso é motivo de preocupação. Quer dizer, 87% dos nossos jovens que terminam o ensino médio não ingressam num curso superior. Olha que fator preocupante. E as estatísticas são preocupantes em vários sentidos. Vou dar uma segunda estatística. Dos que entram no curso superior, 40% não conclui o curso escolhido. 40%, gente. Precisamos rever isso, precisamos corrigir isso, precisamos ampliar as ofertas e as oportunidades. Duas características do nosso ensino superior. Duas características. Ele é grande, ele é praticado por um número grande de instituições. 2.300 instituições de ensino superior. A maior parte delas não são instituições como a FURB e como a Federal de Santa Catarina. A maior parte não são universidades. E isso faz muita diferença, porque as universidades criam esse ambiente muito favorável para o aprendizado, para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, essa atmosfera de que nós precisamos para que a educação, de fato, tenha o seu papel, que é nos tocar a todos, sobretudo os nossos jovens, né, e nos transformar em pessoas e para que nós, como pessoas, possamos transformar a nossa realidade. Então, defendemos a educação, acreditamos na educação. A educação nos liberta, porque permite que nós possamos pensar por nós mesmos. A educação nos dá confiança como cidadãos, porque ela nos aproxima da verdade. E quando nós estamos mais próximos da verdade, conseguimos separar por nós mesmos o que é verdade do que é falso, isso nos fortalece. A Universidade Federal de Santa Catarina, ela, pela construção que foi feita ao longo dos 50 anos, ela conseguiu se tornar uma universidade muito forte, por orgulho de todos nós, todos os catarinenses, e todo o Brasil hoje se orgulha da Universidade Federal de Santa Catarina. E o governo, com a rede federal de universidades, e aí quero falar nas universidades, tem se preocupado com um dos aspectos da nossa educação, que é a grande demanda pelo ensino público gratuito. Porque eu mencionava que 87% dos nossos jovens não têm acesso ao ensino superior, porque ou não conseguem entrar na Universidade Federal, que são concorridas as universidades federais, então eles não conseguem entrar e, portanto, não conseguem ter acesso nas federais ao ensino gratuito, ou não conseguem pagar as mensalidades das instituições privadas e daquelas que cobram a mensalidade. A dificuldade das instituições que dependem das suas próprias mensalidades é muito grande. É muito grande. Para que a gente perceba isso com mais legitimidade, posso dar o exemplo da própria Federal de Santa Catarina. O orçamento da Federal de Santa Catarina é difícil de ser quantificado, porque o que inclui, o que não inclui. Nosso orçamento é em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Vamos pensar que seja 1 bilhão o orçamento da Federal por ano.
Se nós dividirmos pelo número dos nossos alunos, outra conta difícil de ser feita, porque hoje a universidade é muito diversificada, e é difícil saber quantos alunos nós temos para essa conta que eu quero. Porque vamos incluir só os alunos de graduação presencial, são 25 mil. Mas a universidade tem alunos no núcleo de desenvolvimento infantil, e preza muito esses alunos. Temos alunos de 6 meses de idade. Temos alunos no núcleo de ensino da terceira idade, alunos de mais de 80 anos. Prezamos esses alunos também. Na educação básica, temos um grande número de alunos. Pós-graduação, 8 mil alunos. Graduação à distância, muitos alunos também, em torno de 6 mil alunos. Então, se pensarmos só na graduação presencial, 25 mil. Incluindo todos, 40 mil. 1 bilhão dividido por 25 mil dá 40 mil por ano. Dividido por 10 meses, R$4.000 por mês. Se incluirmos todos os alunos, os 40 mil, 1 bilhão dividido por 40 mil dá R$25.000 por ano. Dividido por 10, 2.500. Ou seja, para nós termos o orçamento nosso em mensalidade, cada aluno, cada um dos 40 mil alunos da universidade, cada um dos 40 mil, aquele de 6 meses e aquele de 80 anos, teria que pagar uma mensalidade de R$2.500 por mês. Ou seja, educação exige recursos. Isso faz com que seja muito difícil para aquelas instituições que dependam das suas mensalidades, mantenham cursos de qualidade. E é por isso que grande parte das 2.300 instituições, sobretudo as privadas, não têm a qualidade que nós gostaríamos que tivesse. Então, daqueles 13% que estão num curso superior, uma percentagem ainda grande não está tendo uma educação de qualidade. Felizmente, temos percebido isso, e uma alternativa para isso é tentar aumentar, não é a única, mas tentar aumentar a oferta da educação pública federal. E as universidades têm respondido a isso. O governo, através de projetos específicos, tem estimulado as universidades, e as universidades têm avançado nos seus projetos. A própria Universidade Federal de Santa Catarina, ela aumentou muito a sua oferta nos anos recentes. Nós saímos, nos 3 últimos anos, de 4 mil vagas de ingresso nos nossos cursos de graduação presencial para 6 mil vagas. Ou seja, em 50 anos, nós chegamos em 4 mil vagas. Em 3 anos, nós saímos de 4 mil e fomos para 6 mil. Aumentamos 50% em 3 anos. Embora isso coincida com a nossa gestão, é claro que esse é um mérito de toda a instituição e do que ela construiu ao longo da sua existência, né, e a sua capacidade de poder realizar essa iniciativa. Então, isso é parte dessa expansão e está muito associada ao programa Reúne do governo federal, que tem nos dado condições de fazer isso. E as universidades, então, têm buscado novos programas. E, recentemente, o governo federal, através da presidenta Dilma e do ministro da Educação, o ministro Haddad, anunciou um novo projeto de expansão. Nesse projeto de expansão, nós tínhamos a expectativa de que a Universidade Federal de Santa Catarina, juntamente com a Universidade Federal da Fronteira Sul, iriam ter uma terceira universidade federal irmã, né, porque os primeiros critérios eram critérios que baseavam a criação das novas universidades na oferta pública por habitante, e a média nacional sendo 10 vagas para cada 10 mil habitantes, e colocando Santa Catarina com 9 vagas, portanto, abaixo da média, por 10 mil habitantes, nos deu a expectativa de que nós poderíamos ser um dos estados que teríamos uma universidade a mais. Por razões, sobretudo, orçamentárias, o governo federal teve a necessidade de ter um critério adicional, porque eram 7 estados que estavam nessa categoria, e o critério adicional para a criação das novas universidades foi um critério socioeconômico, e com isso, Santa Catarina, pela sua condição socioeconômica melhor que outros estados,
do Nordeste e do Norte, acabou não tendo uma nova universidade federal nesse momento. No entanto, foi solicitado à Universidade Federal de Santa Catarina que expandisse na direção do Vale do Itajaí, na direção de Blumenau, e que trabalhasse da mesma forma como fez com curitibanos, com Araranguá e com Joinville, com a expansão da Universidade Federal em Blumenau. A Universidade Federal tem acompanhado muito a federalização, o processo de federalização da FURB. Temos acompanhado, inclusive temos defendido isso aí no passado, tivemos aqui com os senhores e as senhoras, num contexto mais político, até defendendo a federalização. E, nesse contexto, a Universidade Federal de Santa Catarina propôs ao Ministério da Educação que essa oferta de vaga ela pudesse contemplar essas duas vertentes. Quer dizer, essa vertente da região, de que aqui pudéssemos ter uma universidade federal e que essa universidade federal possa surgir a partir da FURB, a partir da federalização da FURB, uma vertente muito legítima e muito trabalhada pela comunidade, e as demandas federais da expansão das universidades federais, mas dando a liberdade que a Federal de Santa Catarina pudesse fazer essa expansão com a legitimidade da FURB. E assim foi feito. Foi nos dada essa oportunidade de construir um modelo diferenciado, um modelo novo, um modelo original, onde a Universidade Federal de Santa Catarina criará vagas em Blumenau a partir de uma instituição quase da mesma idade da Federal de Santa Catarina, né, com a experiência, uma das universidades que nós temos no Brasil, e são poucas, né, no Brasil nós temos 180 universidades, e uma é essa aqui, a FURB, né, e a expectativa nossa, então, é de que possamos oferecer essas vagas a partir da FURB. Num projeto onde nós queremos cada vez mais aumentar a presença da Universidade Federal de Santa Catarina, e também contemplando essa aspiração da FURB de que ela possa, a partir dessa incorporação da Federal de Santa Catarina, se reduzindo de tamanho, né, e um dia teremos apenas a Universidade Federal aqui em Santa Catarina, em Blumenau. O nome que essa universidade vai ter, se vai ser a Universidade Federal do Vale do Itajaí, ou se vai ser a Universidade Federal de Santa Catarina, nós precisaremos construir isso aí. Mas, nesse momento, temos, então, esse projeto, esse belo projeto, né, um projeto que nos entusiasma a todos, que é expandir um ensino superior público federal em Blumenau. Fizemos algumas reuniões iniciais, fizemos grupos de trabalho. Nesse momento, estamos com duas preocupações, e discutíamos essas preocupações, e a primeira delas é dar muita legitimidade a esse processo, e me refiro a isso desse jeito, porque tanto o governo federal, como a comunidade em Blumenau, como a comunidade em Santa Catarina, estão todos muito ansiosos para saber como é que vai ser esse modelo que nós vamos utilizar. Então, nós precisamos dar muita legitimidade a esse processo. E como é que nós damos essa legitimidade? É discutir com as pessoas, construir alternativas, fazer estudos, ter embasamentos técnicos, considerar as questões num contexto mais ampliado, no contexto político, porque o surgimento de uma nova instituição envolve considerações políticas. Quer dizer, queremos dar essa legitimidade e discutirmos exaustivamente esse processo. Essa é a primeira preocupação. Segunda preocupação, iniciar o mais rápido possível. Começamos a perceber que teremos dificuldade em descortinar esse cenário com todos os detalhes que nós gostaríamos. São tantas as demandas e as formas de fazer isso aí, e as preocupações, né? E podemos colocá-las num contexto acadêmico,
num contexto mais administrativo, num contexto jurídico, né? O que é possível, o que não é possível, né? Estamos separando isso nessas 3 frentes, mas num primeiro momento, para que possamos iniciar esse processo da oferta das vagas, a nossa preocupação tem sido muito no contexto acadêmico. Por onde devemos começar essa aproximação? Quais são as áreas que nós podemos identificar pelas quais possamos fazer essa parceria e dar início a esse processo de oferta de vagas em Blumenau? Como é que nós podemos fazer isso? Então, vamos apresentar isso aí, daqui a pouco. Fizemos algumas reuniões, fizemos alguns estudos. Hoje, pela primeira vez, a Federal de Santa Catarina trouxe uma proposta um pouco mais amadurecida do nosso ponto de vista da Federal de Santa Catarina, mas é claro que queremos ouvir as impressões e as contribuições da FURB para esse processo. Temos conversado, ainda ontem, tratamos dessa questão no Ministério da Educação, porque, num primeiro momento, nos posicionamos de uma maneira muito firme em relação à parceria e asseguramos ao MEC que teríamos esse desenho e esse modelo no espaço mais curto de tempo possível, né? Então, temos a pressa para poder desenhar isso, para poder oferecer ao MEC essa perspectiva de curto, médio e longo prazo. Mas queremos fazer isso com muita legitimidade, não queremos sacrificar que aquilo que eu penso que nós temos de mais rico nesse processo, que são as contribuições de todos os setores da universidade, e a percepção de que podemos fazer isso de várias maneiras e que devemos começar em algumas direções sem prejudicar ações em outras direções. Então, estou tendo uma apresentação mais ampliada, mais geral nesse momento, para que a professora Yara possa falar num contexto mais específico em relação a esse nosso processo. É claro que estamos aqui à disposição para conversar sobre todos os temas aí que afligem a comunidade. Estamos aqui para colocar a posição da Federal de Santa Catarina, dividir com todos a percepção que temos de como podemos encaminhar isso aí em nível federal. Temos as intenções de poder avançar tanto na graduação como na pós-graduação. A Universidade Federal de Santa Catarina preza muito a pós-graduação da FURB também, né? Temos várias parcerias aqui com a FURB, né? E queremos aproveitar todas essas parcerias. Quer dizer, nesse desenho que fazemos e temos feito em conjunto, o que percebemos é que essa incorporação da FURB, ela vai precisar ocorrer em várias frentes, vai precisar ocorrer de várias maneiras, e queremos, num espaço de tempo muito curto, que, de fato, a FURB possa se tornar, né, e é difícil falar na FURB deixar de existir, porque ela não é que ela vai se deixar de existir, ela vai se transformar, né, numa outra instituição, né, e o destino e o futuro que daremos a essa instituição, né, se ela será parte da Federal de Santa Catarina ou se será uma instituição nova, vai depender muito de nós mesmos, de como conduzirmos esse processo. São palavras iniciais e me coloco à disposição de todos.